Fala aí pessoal, aqui é o JP e a gente vai continuar agora fazendo exercícios da apostila Koch para o terceiro ano do ensino médio de Química 133, apostila 4, capítulo 12, que trata do assunto isomeria espacial geométrica. Vamos lá então. Primeiro exercício. Marque a alternativa que apresenta composto com isomeria geométrica, cis-trans. Então aqui a gente teria que de fato desenhar as estruturas para analisar. Desenhando esse primeiro aqui, o but2eno, a gente já observa que eu consigo de fato desenhar. Então, uma dica, quando você tem que analisar, né, se tem isomeria cis-trans, você vai desenhar a ligação dupla desse jeito. Então, desenha carbono, dupla, carbono. E desenha o que sobra para um lado e o que sobra do outro lado, tá? E aí se você analisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. E no carbono 2 eu tenho a minha dupla. Esse é o but2eno. Perceba que eu tenho aqui o meu isômero trans e o meu isômero cis. Já é esse composto, é a alternativa A, ok? Que apresenta isomeria geométrica cis-trans. Vamos agora só analisar por que os outros não apresentam. Trouxe aqui a estrutura dos outros. Primeiro aqui, buta 1, 2, dieno. Então, eu tenho 4 carbonos, né? But. Nos carbonos 1 e 2 eu tenho duplas, por isso do dien. Tá aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Se eu quiser enxergar tudo isso daqui como um plano só, eu posso enxergar. Só que aí eu tenho que analisar o que está ligado para esse lado, eu tenho um metil e aqui eu tenho um hidrogênio. Só que desse outro lado eu tenho hidrogênio e hidrogênio. Lembra que no mesmo carbono eu não posso ter coisas iguais, senão eu não sei diferenciar o cis do trans. Então, por isso que esse composto, o buta 1,3-dieno, não tem isomeria cis-trans. Vamos ver o propeno. Prop 3 carbonos, uma ligação dupla entre dois desses carbonos. Tá aqui, ó, 1, 2, 3. Novamente, eu tenho aqui, ó, nesse carbono eu tenho hidrogênio e um metil, né? O hidrogênio e um CH3, né? Agora, desse lado aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio. É o mesmo caso desse. Eu não posso ter coisas iguais. Também não tem isomeria cis-trans. Tetrabromoetileno. Etileno, né, é o nome usual para o eteno. São 2 carbonos com uma ligação dupla. Tetrabromo, ou seja, são 4 bromos. Eu troco todos os hidrogênios por bromo. Não tem como eu falar qual é o cis e qual é o trans. Então, esse composto também não tem isomeria geométrica. E o 1,2-dimetilbenzeno. Lembra que a gente viu que derivados do benzeno não apresentam isomeria geométrica, tá? Justamente porque eu tenho aqui algo planar, então eu não consigo falar que se está para cima, né, se está para fora do plano, né, para cima ou para baixo do plano. Na verdade, os dois metil aqui estão no mesmo plano do benzeno, tá certo? Vamos seguir então. Agora exercício número 2. Considere os isômeros a seguir e os relacione com seus respectivos tipos. Então, temos aqui pares de compostos para analisar e o tipo de isomeria. Primeiro deles, propanona e prop 1N2O. Atenção, o que eu tenho aqui? Eu tenho propanona, eu tenho cetona e eu tenho aqui, ó, enol, tá? Se eu desenho esse composto, eu tenho justamente um enol. Cetona com enol, a gente já estudou, é um tipo de tautomeria, ok? 1,4-dimetilbenzeno, 1,2-dimetilbenzeno. O que muda no nome? A única coisa que muda é a numeração no nome. Eu dei uma dica algumas aulas passadas que mudar apenas a numeração no nome significa que é porque eu mudei a posição. Então, é uma isomeria de posição. Terceiro, ácido hexanoico e butanoato de etila. Ácido carboxílico, eu tenho aqui um ácido carboxílico e aqui eu tenho um éster. Mudei a função orgânica, tá? Então eu tenho diferentes funções orgânicas e eu não tenho enol em nenhuma delas. Isso é isomeria funcional. E por fim, cis-pente-2eno e trans-pente-2eno. Isomeria cis-trans, também chamado de isomeria geométrica. Assim, fazendo a associação, eu tenho a alternativa E como alternativa correta. Então, par 2
isomeria A e assim por diante, tá? Aqui, alternativa E, ok? Exercício número 3 agora. Ele fala o seguinte: a isomeria é um fenômeno em que dois ou mais compostos orgânicos diferentes têm a mesma fórmula molecular, mas se diferenciam por algum aspecto em sua fórmula estrutural. No grupo de compostos etanal, but-1-eno, 2-metilpropano, pente-2-eno e ácido 2-hidroxipropanoico, podemos encontrar a isomeria EZ no composto. Aqui, não sei se foi algum erro de digitação no próprio questão do vestibular, mas as alternativas trazem coisas diferentes do grupo de compostos aqui. Então, eu vou julgar as alternativas, tá bom? Olha só, ele pede isomeria EZ, tá? Então, não é para usar o que tem isomeria cis-trans, mas sim EZ, que é aquela um pouquinho mais trabalhosa. Se eu desenho cada um dos compostos, né, eu percebo que o único que tem isomeria EZ é o 3-metil-pente-2-eno. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, carbono 1, carbono 2. Né? No carbono 2 tem uma dupla, 3, 4, 5. Esse daqui é o pente-2-eno e no carbono 3 eu pus um metil, tá certo? Se eu julgo aqui, eu percebo que desse lado a maior prioridade é esse daqui, é o grupo é o CH3, tá aqui, comparado com o H. Desse outro lado, a maior prioridade é esse grupo aqui, ó, esse etil, né, o CH2 e CH3 que eu tenho aqui, comparado com esse daqui. Assim, esse daqui é o isômero E e esse daqui é o isômero Z. Eu tenho, de fato, né, como eu mostrei aqui agora circulando, eu tenho isômero E, isômero Z. Isomeria EZ, alternativa B. Nenhum desses outros aqui eu vou usar a nomenclatura EZ, tá? Eu posso até usar cis e trans, mas não EZ, ok? Agora exercício extra número 4. Vamos ver o que ele fala. Hidrocarbonetos contendo apenas uma ligação dupla entre átomos de carbono são classificados como alcenos e podem apresentar isomeria e diferentes propriedades físicas. A seguir são fornecidas as estruturas de algumas dessas moléculas. A análise das estruturas químicas apresentadas indica que, então tem aqui as 3 moléculas que ele me deu para a gente analisar. Uma coisa interessante é que, se possui propriedade física diferente, eu posso isolar esses 2 compostos. Então, eu posso ter um vidro só com, por exemplo, cis-but-2-eno e um só com trans-but-2-eno, tá? Então, isso é muito interessante, porque parece que é a mesma molécula, mas não, são moléculas diferentes, são coisas diferentes. Vamos lá, ele fala aqui para a gente julgar se tem isomeria cis-trans, tal. O que eu vou fazer? Eu vou analisar cada um aqui, cada uma das duplas e julgar qual que é o cis e qual que é o trans. Então, tracei aqui um risco, né, paralelo ao meu plano para saber o que está para cima do plano e o que está para baixo do plano. Perceba que nesse carbono eu tenho coisas diferentes, nesse coisas diferentes. Aqui, o que tem maior relevância é o CH3. Eles estão do mesmo lado. O A é o isômero cis. O B, se a gente analisa, esse carbono tem hidrogênio e CH3. Agora, esse carbono tem H e H. Não posso ter mesma coisa no mesmo carbono. Então, esse daqui não tem nenhuma das duas isomerias. Não é nem isômero trans e nem cis. Então, não tem isomeria geométrica. Agora, esse daqui, eu tenho coisas diferentes, né, dos dois lados, e eu tenho CH3 para um lado e CH3 para o outro. Assim, esse aqui é o trans. Então, olha só, esse é o isômero cis, esse é o trans e esse não tem isomeria. Vamos ver. A, B e C apresentam isomeria geométrica. Está errado, porque B não apresenta. B apresenta isomeria geométrica cis. Também não. Ele não tem nenhuma isomeria geométrica. A e C apresentam isomeria geométrica cis e trans, respectivamente. Vamos lá. O A é o cis, né, o cis-but-2-eno, e o C é o trans-but-2-eno. Tá correto. É essa daqui mesmo. Tá? Vamos ver as outras. Letra D. A e B são isômeros de posição. Não é de posição, tá? Porque eu tenho todo mundo que está ligado com os mesmos grupos de átomos nos dois casos. A diferença é o arranjo tridimensional. Isso não é isomeria de posição. E alternativa E, C apresenta isomeria geométrica cis. Não, C é trans, não é cis. Fechamos aqui fazendo exercício 5 agora, que diz o seguinte.
As fórmulas estruturais de alguns componentes do aroma do azeite de oliva estão representadas a seguir. Classifique as substâncias 1, 2 e 3 segundo os radicais funcionais que apresentam. Então, vamos lá. Tem aqui, ó. Quando eu vejo que tem aqui, eu tenho uma carbonila na ponta. Eu tenho um COOH. Isso daqui é função aldeído, ok? Composto 2, eu tenho uma carboxila que está aqui no meio da cadeia. Então, COO. Isso daqui é função éster. E nesse terceiro, eu tenho novamente uma carbonila, COOH. Eu tenho justamente, novamente, função aldeído aqui. Beleza? Agora, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, letra B. Indique qual das fórmulas estruturais corresponde ao isômero geométrico do tipo cis e escreva a estrutura completa desse isômero com todos os átomos representados com a sua indicação cis. Vamos ver. Para ter isomeria cis-trans, como eu tenho apenas cadeias abertas, eu tenho que procurar por duplas, ok? Duplas entre carbonos nesse caso. Aqui, esse composto 1 tem, esse composto 3 também tem. Então, ou é 1 ou é 3. O 2 eu já sei que não é. Se eu analiso 1, se eu faço o tracejado aqui, comparando com para saber se está do mesmo lado ou não do tracejado, eu percebo que o pedaço da cadeia está para um lado e o restante da cadeia está para o outro. Esse daqui é o isômero trans, não é o cis. Aqui não, aqui quando eu faço o tracejado aqui, ó, eu observo que eu tenho um lado da cadeia e o outro lado da cadeia para o mesmo lado. Esse sim é o isômero cis. Então, a substância 3 é a que apresenta a isomeria cis, e se eu redesenho ela, tá aqui, ó. Desenho aqui em cis, né, H e H, que é o que falta aqui para mostrar. Eu tenho o pedaço da cadeia com a carbonila para um lado e esse outro pedaço aqui, o finalzinho da cadeia, para o mesmo lado, tá certo? Fechamos aqui a nossa aula de exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.